Olá, tudo bem por aí? Está no ar o Identidade, nosso programa de bate-papo descontraído com pessoas que nos trazem grandes lições. Afinal, eu não me canso de dizer aqui que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus e por isso temos muito que aprender um com a história do outro. A convidada de hoje é a Marcele Spitti. A sua trajetória de fé começou aos 11 anos de idade, quando acompanhava a sua avó na igreja. A Marcele gostava tanto de cantar que passou a se dedicar integralmente ao ministério. Mas como nem tudo são flores, a Marcele passou por um momento de muita angústia, principalmente quando sofreu um grave acidente. Hoje, após enfrentar tudo o que passou, a Marcele vê o amor de Deus se espalhando através do seu ministério. E já que estamos no início do programa, que tal você convidar alguém para assistir a história de hoje? É só enviar o link que está aparecendo aí na sua tela, que é o youtube.com/Novo Tempo. E a boa notícia é que a pessoa pode assistir de onde ela estiver. Vou fazer uma pausa rápida de 30 segundos e na volta a Marcele já estará aqui comigo. Te espero! Ela é filha da Roseli Mendes e do Marcelo Mendes. Nasceu na cidade de Ilhabela, no estado de São Paulo, onde cresceu e foi criada. Com apenas 11 anos de idade, conheceu sobre Jesus e foi então que a sua família começou a seguir os princípios cristãos. Na fase adulta, saiu de casa dos pais para morar com a sua avó, que é a sua maior inspiração de como ser uma mulher de fé. E hoje ela vai compartilhar toda a sua experiência com Deus e contar como Ele a livrou de um grande acidente. A Marcele já está aqui comigo. Boa noite, Marcele. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi. Obrigada. Prazer enorme estar aqui. Marcele, você e a sua igreja, você e a sua família procuraram uma igreja justamente para tentar a solução de um problema familiar. Sim. Que problema era esse? Conta pra gente. Então, nós não tivemos a base, né? Não nascemos em berço evangélico e meu pai acabou tendo um problema de depressão e por conta disso a minha mãe começou a buscar meios, né? Vários lugares que tudo que falavam, ela tentava para que houvesse uma melhora do meu pai. Ele ficou bem ruim de fato. E aí foi quando conhecemos uma missionária e através dela conhecemos Jesus. Nos levou para a igreja e aí o Senhor começou toda uma história de restauração, principalmente na vida do meu pai. Uhum. E como é que foi aos 11 anos você conhecer a Jesus e se entregar apenas aos 13 anos através do batismo, né? Como é que foi esse processo do seu início da vida cristã? Exatamente, né? Aí, graças a Deus, esse problema do meu pai, ele melhorou, é um problema de depressão, né? As pessoas que sofrem com isso precisam muito de ajuda e meu pai teve toda essa ajuda na igreja. Enquanto isso, nós estávamos ali conhecendo aquela coisa, novidade, a igreja, Jesus, o primeiro amor. Então, demorou um pouquinho o processo para o batismo, para que eu pudesse realmente integrar ali ao corpo da igreja. Uhum. Mas logo começou, aos 13 anos, e foi através do louvor. Eu cheguei na igreja, comecei a ver aquele grupo maravilhoso se apresentando ali, o coração já queimou e eu falei, Senhor, eu quero isso para minha vida. Deus, isso é Jesus, eu quero isso para minha vida. É impressionante como a música tem esse poder, né? A música foi criada por Deus, como a gente sabe, e ela tem esse poder de alcançar os corações que às vezes pela palavra falada não seria tão marcante, mas a música às vezes chega onde a palavra não chegaria. A música é como flecha, né? Ela vai ao coração mesmo e alcança lugares inacessíveis ali, onde só o próprio Senhor mesmo conhece. E é isso que você falou, às vezes a palavra não chega. E já na vida adulta, você decidiu sair de casa, da casa dos pais, para ir morar com a sua avó. O que fez você tomar essa decisão e como que os seus pais reagiram a essa decisão? Isso, eu acabei falando da missionária e não falei da avó, que é tão importante, né? A avó, ela já frequentava a igreja e ela nos falou dessa missionária e a missionária nos levou à igreja. Mas o tempo todo a avó pregava sobre Jesus pra gente e aquele amor, além do amor de vó, aquilo que ela falava tanto e ela me incentivava muito na música, foi o que fez com que eu
falasse, não, eu vou morar com a avó, e aí era o sonho, né, Gabi? A avó ia pregar e eu queria cantar, então... Ah, entendi. Então eu falei, vó, vamos fazer aqui Um combinado. uma dupla, a senhora prega e eu canto. E a avó foi maravilhosa na minha história e sempre me incentivando na música. O Senhor fez grandes coisas na minha vida, me tratou também numa questão emocional, né? Aquilo que eu te falei da base familiar, que sem Jesus, que não havia, então foi tratando. Só que aí nós perdemos a avó. No ano passado, ela veio a falecer, foi com o Senhor. Mas ela dorme em Deus, é isso que eu ia falar. Está dormindo no Senhor. Descansa no Senhor. E você cantou bastante com a sua avó, enquanto ela pregava? A avó pregava, fazia a primeira parte ali, trazia a palavra, falava, vem neta, vem, vamos adorar o Senhor Jesus agora. Eu ia toda feliz. Que legal. Marcele, você tinha quantos anos quando sua mãe faleceu? E como é que foi esse baque também na sua vida? A mãe, eu estava com 27, mais ou menos. 27 anos, já estava moça. E, olha, Gabi, é um processo difícil, né? Ela ficou doente e... gente, emociona, né? Falar de mãe. Não, mãe é sempre tocante no nosso coração. Ela ficou doente, nós acompanhamos ali todo o processo dela. Foram 9 meses dela em casa, hospital, quimioterapia. E todo mundo, sabe? As visitas, a igreja, as pessoas que chegavam perto, vamos orar para que Deus restaure, para que Deus cure. Só que, Gabi, quem serve a Deus, quem tem uma intimidade, não é só servir ao Senhor Jesus, quem tem uma intimidade com Cristo é sensível à voz dele e entende. E ela já estava num sofá ali há um tempo sofrendo, era sofá-cama, e um dia eu orei e falei, Senhor, eu não aguento mais ver a minha mãe nesse sofrimento dessa doença tão terrível, né? E eu escutei a doce voz do Espírito Santo, assim, sabe, Gabi, dizendo, peça para fazer minha vontade, não peça para eu curar, vocês estão pedindo a vontade de vocês, peça para eu fazer a minha vontade. E aí Isso é tão difícil, né? Porque às vezes a gente parece... E às vezes a gente é egoísta quando a gente pede para a pessoa ficar nesse mundo, porque a gente não quer sentir saudade, não quer que ela saia, mas ficar também naquele sofrimento. E Deus sabe o que é melhor, né? Exatamente, era um sofrimento. E para ela, para nós, o olhar dela dizia, né? Era como se ela falasse com os olhos, olha, eu não queria que vocês estivessem passando isso. E ela foi para o hospital nesse dia da oração, eu dobrei os joelhos aonde ela estava sentada, deitada ali, descansando, e eu falei, Senhor, nesse sofá eu oro a Ti e peço, se for para minha mãe ficar sofrendo aqui, faça a Tua vontade. Eu entendi do Espírito Santo que Ele queria essa oração, e eu falei, Senhor, faça a Tua vontade. Gabi, 48 horas veio a resposta dos médicos. Ela faleceu. Então, o Senhor queria recolher. Quem somos nós para contender com a vontade do Senhor Jesus, né? Sim, poupou ali o sofrimento dela, né? Sim. E eu vou aproveitar esse momento, Marcele, que você tocou nesse assunto, para falar com o pessoal de casa, porque toda perda dói e dói muito. A Marcele acabou de nos contar aqui sobre a perda da sua mãe e como é que foi passar ela passar por esse sofrimento também, né? De ver a mãe sofrendo e tudo mais. E você aí de casa, tem enfrentado alguma situação parecida? É normal a gente passar por um período de luto, mas cuidar da saúde emocional é importantíssimo e pode te ajudar a superar esse momento difícil. E para ajudar você nessa jornada, a Novo Tempo fez aqui recentemente essa revista Esperança Mente Feliz. Aqui ela oferece práticas inspiradoras ali de como você lidar com os desafios emocionais. Você pode recebê-la em casa, de graça, ligando para o telefone que aparece aí para você, o 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você, 12 é o nosso DDD, 21 27 31 21. E é de graça, você não vai pagar nem o envio dessa revista, viu? Aqui vai falar sobre o luto, vai falar sobre depressão, vai falar sobre ansiedade, também que é um dos males que aflige muita gente nos dias de hoje. E tá aqui o presente da Novo Tempo para você, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam, inclusive, o envio para sua casa. Marcele, quais valores e ensinamentos que você carrega e também transmite através do seu ministério hoje? São valores a respeito daquilo que o Senhor tem nos ensinado, né?
o respeito, a comunhão, a busca mesmo com o Senhor, o valor de buscar ao Senhor o tempo todo, todas as decisões na sua vida, em tudo que você vai fazer, cada passo, valores de, sabe, de ética, são muitos valores. Quando a gente fala de Jesus, a gente, né, os valores inestimáveis que o Senhor deixou para nós, para aprendizado. Então, eu acredito que valores maiores com relação a respeitar a palavra do Senhor e os ensinamentos dele. Procurar saber sempre qual é a sua vontade, né? A vontade Você falou um dele. negócio interessante, porque às vezes, quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente pensa que vai buscá-lo só nas grandes decisões da vida. Mas não. Quando a gente desenvolve essa intimidade, a gente busca inclusive nos pequenos detalhes. Desde que roupa que eu devo pôr hoje, ou por qual caminho eu devo seguir hoje, vou por essa trajetória, vou por aquela. São nas pequenas coisas também que a gente fala o tempo todo com Deus, né, Marcele? Nas pequenas coisas que às vezes se tornam grandiosas, né? Nós temos um tempo para falar aqui, né? Mas, por exemplo, parece simples, mas a decisão, por exemplo, de uma união, seja ela qual for, casamento, trabalho, seja o que for, você toma uma decisão errada sem consultar ao Senhor Jesus, você pode colocar a sua vida espiritual, o seu ministério, a sua saúde toda a perder. Uma coisa que você não perguntou para o Senhor, né? A decisão de unir-se, fazer uma aliança com alguém. É um dos testemunhos que eu também tenho, que por não, né, naquele tempo ainda de estar entendendo as coisas de Deus na minha vida, eu não perguntei ao Senhor e passei por uma situação extremamente abusiva, aonde eu quase coloquei um fim, quase coloquei um fim no meu ministério. Graças a Deus o Senhor teve misericórdia e Ele falou, vou te erguer. Mas a importância da dependência de Deus, de você perguntar ao Senhor. Eu passei uma situação extremamente tóxica e quase coloquei um fim no meu ministério. Quer dizer, o Senhor me dando algo ali e eu, por uma irresponsabilidade, por não ser sensível, perder a sensibilidade em algum momento, eu não ouvi o Senhor. E quase fiz isso, Gabi. Olha só a importância então, de se colocar nas mãos de Deus, né? É aquilo, o Senhor, até na situação errada, Ele transforma em bênção. Verdade. Foi a misericórdia dele na minha vida. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas eu sei que ainda tem muitos detalhes da sua vida para serem falados. Você de casa, então, não saia daí. O intervalo é bem rapidinho e em instantes a gente já volta com esse bate-papo aqui com a Marcele Spitt. Identidade de volta, hoje conhecendo a Marcele Spitt, ela que é cantora e desde os seus 11 anos soube que o seu objetivo era ter uma vida alinhada com os planos de Deus. E também o desejo de compartilhar sobre o seu amor e cura através do louvor. No bloco anterior, a gente conversou ali sobre família e agora vamos entrar mais sobre o ministério musical da Marcele, que também foi um momento difícil na sua vida, né? Eu queria saber como é que foram os primeiros passos desse ministério musical. Foi através da igreja, né? Eu entrei, me apaixonei ali pelo ministério de louvor. Falei, Senhor Jesus, quero isso para minha vida. E comecei a fazer, mas como a gente, quando fala em louvor, quando fala em música para Deus, o inimigo se levanta, as trevas se levantam. Houveram várias dificuldades, inclusive a tentativa mesmo do inimigo para que eu desviasse o foco, né? Não permanecesse muito jovem. Estava com 13 anos de idade quando a equipe me chamou e falou, Marcele, você pode começar a participar. Então, já começou por aí, né? Uma luta ali do inimigo querendo tirar da igreja, tirar das coisas do Senhor, o que é muito importante, né? Quem está iniciando na igreja agora precisa de muito apoio, porque é uma luta constante ali do mal para tentar afastar você. E nessa fase específica também da adolescência, onde a gente tem muitos questionamentos, né? Tava aflorado, né, Gabi? Então, imagina a dificuldade que foi. Mas conseguimos. Passamos ali anos adorando o Senhor dentro da igreja, só que aí já começou aquela coisa, né, dos convites. Uma igreja convida aqui, outra igreja convida lá, e aí o Senhor preparou a oportunidade de gravar o primeiro trabalho.
E, meu Deus do céu, tá, começou um monte de coisa também, um monte de luta. Aí era o estúdio que estava errado, era você que está iniciando na música, não desiste. Se está dando tudo errado é porque vai dar certo. Né? Estúdio que deu errado, o maestro que não fez a música corretamente, aí a gente teve que fazer todo um trabalho de novo. Então, no meio disso tudo, né, acho que a gente vai falar, sofri um grave acidente, então foi mais uma pausa ali. Mas, graças a Deus, estamos seguindo. Antes da gente falar do acidente, a gente está na pauta para falar sobre ele, sim, mas eu queria saber, as suas músicas são autorais? Não, elas não são autorais. Tem o meu dedinho, né? Tem o seu dedinho, mas não é totalmente Mas sua. não é totalmente minha. É de uma querida, ela nem é conhecida, mas é uma querida, Maria do Socorro. São músicas que falam de salvação, da crucificação do Senhor Jesus, da volta dele, do arrebatamento, coisas que nós precisamos ouvir nesses dias, né? Tanto que eu estou trabalhando com ele até agora, tem um tempo que a gente gravou e, né? Bastante, o pessoal tá já cansado um pouquinho, aqueles que já conhecem estão cansados, mas é uma promessa do Senhor na minha vida, Gabi. O Senhor disse que enquanto a última alminha não ouvisse aqueles louvores, Ele não deixaria eu gravar o trabalho. Eu acho que isso se concretizou, porque gravamos agora há pouco tempo, algo novo, então... E eu imagino que você deva receber, de tempos em tempos, algum retorno ali, algum testemunho, por exemplo, né, de como o seu trabalho, a sua música, a mensagem de Deus através de você chegou na vida de algumas pessoas. Muito, Gabi. De pessoas de depressão a suicídio, a pessoas que receberam cura, físicas, emocionais, bastante pedido de oração, a pessoa escuta, às vezes as pessoas não creem, né? Deus fez na vida dela mesmo, não é possível, vou pedir, eu atendo, tá? A pessoa pede oração no Instagram, eu vou lá e faço, porque é o chamado nosso, eu não posso negar, Gabi. Teve um caso de um médico que ele estava com tudo, ele estava atendendo, era o último atendimento dele, ele estava atendendo e ele ia para casa para cometer o suicídio. E uma paciente que é amiga minha levou na época era até CD, levou um CD para ele e falou: doutor, eu sei que o senhor não acredita muito, mas ouve esse CD aqui, ouve principalmente essa música, era a faixa 7, né? Fala Não Posso Desistir. E ele ouviu. No caminho para casa. No caminho para casa. Ou seja, ele já tinha em mente de que ele ia tirar a própria vida. Eu acredito que ele ouviu no carro, né? Olha, eu tô até arrepiada aqui. Foi, Gabi. E depois ele mandou uma mensagem para ela e falou para ela, olha, obrigado pelo presente. Eu ia tirar a minha vida. Eu falei, meu Deus, né? Que os médicos são mais retraídos, muitos, né? Eles não são de falar, e contou o testemunho. Então, teve um outro que estava com câncer no cérebro, e no meio do louvor ali na igreja, eu estava adorando e o Senhor mandou a mensagem, ele recebeu. E ele falou, um tempo depois, meses depois, ele me encontrou e ele falou, irmã, você estava ministrando e eu estava com cirurgia marcada, eu ia fazer uma cirurgia no cérebro e o médico falou que eu estava curado. E você, através da canção, tinha declarado a cura na minha vida. Eu não sabia nem quem era mais a pessoa. Então, são muitos testemunhos, sim. Deus faz, Gabi, Deus fez na minha vida e faz, Ele continua fazendo. Agora, é impressionante como a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Por exemplo, se a sua amiga lá no consultório não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo para dar aquele presente, aquele CD para ele, sim, talvez aquela pessoa não estivesse mais aqui hoje, né? Então, como a gente é importante estar atento à voz de Deus, porque quando tem uma vozinha, fala com aquela pessoa, faz isso, dá aquilo, muitas vezes é Deus falando. É aquilo que eu falei da intimidade, né? Quando você tem intimidade com Deus, o coração queima, você não consegue não fazer. E isso no dia a dia também, não é só um ministério dentro da igreja, no seu trabalho. Às vezes você está em casa, quantas vezes eu estou aqui em casa lavando uma louça, fazendo alguma coisa e o coração queima e eu falo para meu esposo, amor, cuidado com a moto, amor. Ou então o Espírito Santo interceda por tal pessoa e daqui a pouco o telefone, mensagem ou uma ligação de que aquela pessoa recebeu um livramento. É muito forte. Há intimidade com Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. E tem que ter intimidade com o Senhor, é essencial. É ar, né? É ar, fôlego de vida. Respira, é verdade. Agora sim, vamos entrar nessa questão do acidente, Marcele. Você sofreu um acidente em 2018, se eu não me engano. Sim. Eu queria saber como foi e de que maneira ele impactou a sua vida e, quem sabe, o seu ministério musical. Gabi, foi muito difícil esse acidente. Foi em 2018.
eu estava numa avenida larga, parei para comprar uma água, né? Tinha uma pessoa comigo, a pessoa estava dirigindo, ela mudou o carro de calçada e eu entrei para comprar uma água. Quando eu saí da padaria ali, veio um rapaz sem capacete, sem habilitação. Uma moto. Pelo que nós constatamos, alcoolizado, não sei, estava com algum tipo de droga, e ele veio numa velocidade, assim, a rua era larga, grande, tinha como ele desviar. Mas é aquela provação, assim, ontem eu estava até refletindo na palavra sobre o Monte das Oliveiras, né? Aquela aflição. Vai acontecer, tem que acontecer algo com você. Não significa que Deus não vai estar com você. Ele vai estar com você, mas Ele vai te permitir. E depois, lá na frente, Ele vai... Te mostrar o porquê, né? Te mostrar o porquê e te dar o propósito. livramento e cura. Ele vai aparecer na sua vida e você vai entender. E precisava acontecer aquilo. Eu refleti nas palavras e falei, meu Deus do céu, ele veio e realmente é como se ele chegou a dar uma balançadinha, mas não era ele. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Não era ele, Gabi. Ele deu uma balançadinha assim, eu posso dizer que os olhos dele estavam bem avermelhados, assim, ele sacudiu o guidão da moto, como quem diz assim, eu vou passar, eu vou te pegar. E ele veio, me jogou. Gabi, eu voei a 8 metros, mais ou menos, assim. Nossa. Com ele não aconteceu nada. Nada. Eu fiquei toda quebrada. Voei, assim, eu caí, deu traumatismo craniano. Meu sangue desceu, assim, eu quebrei perna, coloquei pino. Meu rosto, essa parte aqui, ela afundou. E eu fiquei reconhecível, assim, eu caí. Só que quando eu caí, quando você é chamado, quando você é filho, você cai no colo de Deus. E eu conto esse testemunho, eu falo, eu caí nos braços do Senhor, assim. Foi a maior experiência da minha vida, em termos espirituais, assim. Eu caí no colo do Senhor. É como, eu vi, assim, Gabi, o braço do Senhor, eu caindo, assim, todo mundo gritando ali, depois as pessoas me contaram, né, o pessoal estava gritando, chamando, falando comigo, e eu não tava... Eu tive uma volta, assim, de um segundo que eu só falei, Jesus está cuidando de mim. Foi o que me relataram depois, eu falei, Jesus está cuidando de mim. E eu dei um sorriso. Quem que está toda arrebentada? Acabou de sofrer um acidente, a moto jogou pra cima. Foi uma experiência impactante, assim, na minha vida, esse acidente. Foi difícil, depois eu fiquei 7 meses, quase... Na verdade, quase 1 ano de cama ali, de cadeira de rodas, né, recuperando. E a pessoa sumiu, não deu satisfação, e eu fiquei o rosto fazendo tratamento e tal, para poder dar uma ajeitadinha. Olha. Às vezes é maravilhoso, né? Deu uma arrumada. Então, assim, mas a experiência maior, assim, de tudo que Deus fez, depois os cuidados do Senhor, aquilo que eu falei, Ele aparece, né? Ele apareceu, preparou tudo, cuidou, mas o principal foi quando eu estava ali naquele asfalto, Gabi, que eu não estava no asfalto. Eu vi nitidamente, assim, quando o Senhor expulsou aquele mal, assim, que queria ceifar a minha vida e me acolheu nos braços dele e restaurou a minha vida. Então, assim, é milagre. É milagre. E essa experiência, com certeza, trouxe consequências para o seu ministério musical, né, Marcele? Eu fiquei parada, né? Me parei tudo, não só na área musical, né, mas no ministério parou. Só que, enquanto isso, o Senhor ia ministrando canções e parando, e me parou para que eu fosse aprendendo algumas coisas também com Ele no louvor, que hoje eu tenho utilizado demais por onde eu passo e principalmente na minha igreja local, assim, o Senhor tem tratado. É o vaso na mão do oleiro, a gente está sempre sendo moldado. Mas fiquei parada, sim, musicalmente fiquei parada um tempão, né? Até porque afetou todas as áreas da minha vida, né? Mas hoje ele também mostra o seu testemunho, né? Como o poder de Deus é maior do que o das trevas. E ele poupou você para que você continuasse falando de Deus através do seu ministério. Com certeza, Gabi. É aquilo que excede todo entendimento. O poder do Senhor Jesus é inigualável. Não tem como você explicar isso, né? Foram 2 livramentos, assim, fortes de morte. Foi esse acidente e foi quando eu tive colestase hepática com o meu bebê, que o médico desenganou, falou, ó, você e o bebê. E no máximo a gente vai conseguir salvar a sua vida. E eu declarei, com o poder do Senhor, Ele nos deu poder aqui na terra para isso, para declarar. Eu falei, Senhor, eu quero os 2, Senhor Jesus. E o Senhor
foi lá e deu vitória. Meu filho está aí, lindo, você conheceu. Lindo, Davi. É inigualável, o poder do Senhor é... O que a gente vai Indescritível, falar, né? né? Não dá nem para descrever, Marcele. Só que eu preciso crer. Uhum. Eu preciso crer. Eu podia ficar horas aqui conversando com você, ainda tem Delícia. muitos detalhes da sua história, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui e compartilhar o seu testemunho do poder de Deus com a gente. Eu que agradeço, Gabi, o trabalho é maravilhoso, tenho acompanhado tudo e só me emociono com as histórias aí. E para mim é uma honra estar aqui. Que Deus continue te abençoando e te usando, viu? Obrigada, Gabi. E você de casa, fique com Deus e com esse forte testemunho que ele impacte também a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.